Olá, boa noite. Hoje o ND vai falar sobre política, Ministério da Justiça e sobre a nossa região. Vamos discutir os últimos acontecimentos do cenário político com o nosso convidado Ivan Sartori, que é desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aposentado, mestre em Direito da Saúde e professor de Direito. Tudo bem, Sartori? Bem-vindo. Muito obrigado, Roberta. Muito obrigado pela recepção. Quero cumprimentar todos aqui da Bandeirantes, cumprimentar os nossos telespectadores e vamos aí, estamos à disposição para as perguntas aí, para esclarecer o que possa eventualmente acontecer aqui. Falar um pouquinho então sobre política, sobre o sistema judiciário. Como é que o senhor vê a atuação hoje do Sérgio Moro no Ministério da Justiça? Olha, o Sérgio Moro ele tinha uma evidência muito grande ali na vara federal, porque ele fez um trabalho excelente, ele foi uma pessoa muito corajosa, uma pessoa técnica também, e o país precisava daquilo. E ali ele tinha uma evidência muito maior do que hoje no Ministério. Apesar de o cargo ser mais importante, ministro da Justiça, né, a verdade é que ele perdeu um pouco vamos dizer assim, essa evidência. E você ser juiz também é diferente de você ser político, porque o ministro da Justiça ele é técnico, mas ele tem que ser político também. Eu acho que ele está se adaptando, ele está caminhando bem, ele apresentou um projeto, aquele projeto dele, anticrimes, que é perfeito, ele aproveitou muita coisa também que tinha lá e acrescentou outras coisas. Ele é muito preparado e com isso ele pôde apresentar realmente um trabalho bastante evoluído, técnico. Agora, com essa questão de o governo não se aliar à velha política, ele quer simplesmente afastar essa velha política do tomar lá da cá, e isso está gerando um embate com o Congresso. Não é? Mas será Tudo que é novidade, tudo que é novidade, porque quantos anos não estamos aí? Desde que o Brasil foi descoberto, esse negócio funciona desse jeito aí, né? Toma lá da cá, política, desde que política existe aqui no Brasil, toma lá da cá direto. E sempre na base da dificuldade para criar dificuldade para obter facilidade. E agora ele mudou o conceito, ele está mudando essa forma de agir, ele quer ser independente na administração e que também, lógico, preservar a independência do Congresso. E isso lógico, como é uma novidade, gera, evidentemente, um desconformismo. O senhor acha que a gente vai conseguir ver essa nova política algum dia sendo efetivamente Eu acho que sim. imposta? Eu acho que sim, a mentalidade está mudando, o povo está mostrando, agora com essas manifestações que nós tivemos aí, o povo mostrou muito bem que o povo não quer mais essa velha política, o povo quer que o Brasil siga. Não existe presidente perfeito, ninguém é perfeito, todos nós somos humanos, todo mundo erra. Agora, não tem mais como o país passar por uma instabilidade política radical. Não tem mais como haver golpe, esse tipo de coisa. Ele foi eleito presidente, agora nós temos que confiar, temos que apoiá-lo, o Bolsonaro, e o Brasil tem que crescer. Vamos aprovar a reforma. E outras reformas devem vir, a reforma política, a reforma tributária, administrativa. Nós precisamos mudar o país. Agora, para mudar o país, nós temos que eliminar os vícios, né? Afastar os vícios, esquecer os vícios. É que hoje a gente vê, situação. né, Sartori, uma queda de braço mesmo entre a Rodrigo Maia e Bolsonaro. Quer dizer, quem governa o Brasil hoje? Parece que tem uma briga entre os dois, né? A questão é que nós temos quase que um regime parlamentarista aqui, né? Porque o parlamento tem muita força, o parlamento tem uma força muito grande. E o presidente quer realmente fazer, mas os parlamentares parece que continuam naquela política antiga do toma lá da cá. E eu acho que vai se modificar, porque o Brasil não pode ficar aqui assistindo esse tipo de comportamento. E as manifestações vieram justamente para isso, para conscientizar os parlamentares. Quem é presidente? O presidente é Jair Bolsonaro. Não é o Rodrigo Maia, é o Jair Bolsonaro que é presidente. É ele que governa o país. Essa história de querer alterar o ministério, como foi alterado lá no Congresso, isso é um absurdo. É ele que vai administrar, ele que tem o mecanismo, implantar o mecanismo que ele acha mais adequado para a administração dele. Não é o parlamento que vai administrar e vai dizer se o ministério tem que ter tantos ministérios, ou então se o COAF tem que ficar aqui ou ali. Isso não é atribuição do Congresso, isso não é atribuição do parlamento, isso é do governo.
Isso nem sei porque nem devia passar isso pelo parlamento, se você analisar bem. Então a gente teria que mudar a Constituição? Teria. Mas não deveria passar. Não deveria passar, porque isso deveria ser um ato de governo. Voltando nessa questão do COAF, até gostaria que o senhor explicasse um pouquinho melhor para os nossos telespectadores o que significa isso. A gente voltando nessa questão do Sérgio Moro, a ideia é que o COAF ficasse no Ministério da Justiça. A gente sabe que nessa troca-troca aí de farpas acabou ficando na economia. O que isso significa para o país? Explicando primeiramente o que é o COAF. Olha, eu acho que se nós tivermos um governo que realmente, se o presidente, os ministros, se nós tivermos um governo bem integrado, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. O problema é que o COAF vinha caminhando de uma forma um pouco mais tímida. E lá, sob a batuta do Sérgio Moro, ele poderia ser um pouco mais, vamos dizer assim, agressivo, um pouco mais operante. É isso que me parece que o governo está pensando e quer. Agora, eu acho que se houver integração no Ministério e o presidente não perder as rédeas do governo, como ele não vai perder, os ministros são técnicos e são obedientes às ordens do presidente. Eu acho que não vai fazer diferença, porque o COAF vai fornecer as mesmas informações que forneceria quando quando se estaria no Ministério da Justiça. Agora, o que eu penso é que a forma de trabalhar, os parlamentares não podem ditar para o presidente a forma como ele deve trabalhar. Isso é só nesse país. Isso é um absurdo. Lá no Tribunal de Justiça, por exemplo, nós temos diversas secretarias, temos 11 secretarias. Ora, cada presidente que entra, de repente, acha por bem fundir uma secretaria ou criar uma outra secretaria. Isso é um problema do presidente do tribunal. Agora, aqui nesse país, só aqui nesse país, que o Congresso vai ter que ditar como o presidente vai ter que trabalhar em termos administrativos exclusivamente na parte discricionária do Poder Executivo. Como mudar essa realidade, então? Eu acho isso, sinceramente, um desrespeito à independência dos poderes. Acho um desrespeito à independência dos poderes. Teria que mudar a legislação. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre política. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é política e eu converso com Ivan Sartori, que é desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sartori, a gente estava falando no finalzinho do último bloco e o senhor sugeriu que para a gente ter uma nova realidade política e acabar de vez essa briga entre parlamento e o presidente teria que ser mudada a Constituição. Como é que isso poderia ser feito, já que para mudar a Constituição a gente precisaria desses mesmos parlamentares que estão atravancando o processo? O que acontece é o seguinte, eu acho que o problema de haver a divisão de ministérios ou a modificação de ministérios, eu acho que isso poderia talvez até se pensar em fazer por decreto. O problema é que nós temos que alterar cargos, a natureza dos cargos, alterar as colocações, a estrutura de pessoal, e aí é que pega, né? Aí que tem que passar mesmo pelo Congresso. E ele fez por medida provisória. Antigamente a gente tinha os decretos, na época do regime militar, tinha os decretos que o Executivo simplesmente governava por decreto. Mas aí não havia um respeito ao Parlamento. Agora nós temos a medida provisória, que é excepcional, mas que tem que ser aprovada em determinado prazo, né, 30 dias ou 45 dias, sob pena de cair a medida e não ter mais eficácia. Agora, ela pode haver reedição, se o Congresso for moroso, né? Agora, isso, eu acho que deveria haver uma mudança, mesmo nessa situação, né, de que o presidente é quem deve fazer o seu ministério. Ele é quem deve dividir, examinar e verificar se realmente há necessidade de mais ou menos ministérios, se há necessidade de um órgão pertencer a esse ou aquele ministério, porque é ele que vai trabalhar com essa parte, não é o Congresso, não é o Parlamento que vai trabalhar. E aí entra a questão da MP 870. 870, e ele foi por medida provisória. E agora a medida provisória tem que ser aprovada. Se o Congresso é moroso, ainda pode haver reedição, mas o Congresso, votando a medida provisória, ela tem que ser aprovada naquele período, sob pena de não perder eficácia. Agora, só para a gente entender e finalizar essa questão do COAF, apesar do COAF ter ficado, então, agora com o Ministério da Economia e não com o da Justiça, como o Bolsonaro queria
em primeiro momento, isso foi para que se pudesse passar a MP 870, é isso? No final da história ele até que deixou, ficou feliz? Foi um bode que apareceu ali no Congresso, né? O bode estava lá dentro, ele tinha que tirar, porque de repente ficava numa discussão em cima dessa 870 e a reforma da Previdência como fica, né? Reforma anticrime como fica, do Moro. Então, olha, deixa como está e vamos para frente, vai, pelo amor de Deus, porque não dá. Fica se pegando em detalhe quando a gente tem coisa mais séria para resolver, né? Então deixa como está. Foi o que ele achou, porque daqui a pouco começa a discutir, ficar aquela discussão, aquela coisa toda em cima de um assunto periférico, quando o ideal é a reforma da Previdência, a reforma anticrime. Agora, é lógico, o COAF sob a batuta do Moro seria melhor, porque ele teria todas as condições de ele mesmo dirigir a questão da criminalidade, do trato com a criminalidade, né, com os recursos dessa criminalidade. Agora, lá no Ministério da Economia, se houver uma integração, eu acho que não vai modificar nada, absolutamente nada. Acho que não vai ser eficaz do mesmo jeito, desde que haja uma integração ministerial. Mas aí ele já vai depender de outro ministro, já vai depender de outra pasta, né? Já complica um pouco a situação. Agora, Sartori, o presidente Jair Bolsonaro já falou que o Moro deve ser ministro do STF. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Olha, eu acho que o Moro será ministro mesmo do STF, salvo uma intercorrência inesperada. Ele será, né, alguma intercorrência política inesperada, ele será ministro do STF. Agora, eu não sei se ele será ministro agora, no primeiro cargo. Precisa ver isso, precisa ver a relação dele com o governo, como está, né? A gente não sabe efetivamente como está essa relação. Parece que há algumas divergências entre Bolsonaro e Moro, mas o Bolsonaro procura prestigiar ao máximo o Moro, e com razão, porque o Moro é um dos pilares desse governo, né? Se o Moro faltar, eu não sei como é que vai ficar a situação política do governo, inclusive, porque o povo confia também no presidente, porque ele mostrou que ele quer ser transparente, tanto que trouxe o homem que fez uma limpeza no país aqui. Então, se ele cair, se ele sair agora, eu não sei se isso seria bom para o país. O prestígio todo do Moro começou, eu acho, assim, a gente falando em nível nacional, começou em relação à Lava Jato. Sim. Como é que o senhor vê a atuação do Sérgio Moro especificamente na Lava Jato? Eu só tenho elogios. Eu acho que ele foi técnico, eu acho que ele observou o direito, embora muitos advogados digam que não, eu acho que sim, ele observou, ele foi firme, respeitou o direito de defesa, a meu ver, e mesmo que não tivesse feito isso, houve recursos aos tribunais e com isso as partes puderam efetivamente restabelecer alguma distorção que possa ter havido. E agora, como eu digo, nós somos todos seres humanos, falhas nós sempre cometemos, né? Mas na regra geral, eu acho que ele foi muito bem e ele fez um trabalho excepcional. O resultado foi excepcional, porque o país não aguentava mais aquela sangria, não aguentava mais aquela situação, e foi por esse caminho que nós fizemos aí um saneamento aqui do país. Eu acho que o Moro está no lugar onde está por conta de todo o caminho que ele percorreu na questão da Lava Jato. Mas alguns pontos eu acho que ainda precisam ser debatidos. Por exemplo, quando ele vazou o áudio da conversa entre o Lula e a Dilma na questão que o Lula assumiria o Ministério da Casa Civil. O que o senhor acha sobre esse ponto específico? Esse ponto específico, na verdade, houve até um procedimento lá no CNJ, né? Havia, né? Porque agora o CNJ não está mais sujeito ao CNJ, porque ele é ministro da Justiça, se exonerou lá da magistratura. Bom, muitos dizem que houve um exacerbo aí, que foi além um pouco da função jurisdicional e que foi um ato político da parte dele, né? Mas as ferramentas que ele tinha e a proporção, a repercussão dos atos que ele tomava e das decisões que ele tomava, ele tinha que se cercar de algumas ferramentas para poder se resguardar. E foi a forma que ele encontrou para resguardo da independência dele, resguardo e garantia também dos resultados da Operação Lava Jato. Porque se não fosse isso, talvez, quiçá, né, nós teríamos um desfecho diferente se esse vídeo não vazasse, né? Então,
A gente pode dizer Nós que os fins estávamos numa justificam os situação, meios? eu sei que, não, o que eu sei é que nós estávamos no âmbito do judiciário, numa situação técnico-jurídica, mas também havia muito de político ali, muito de político ali. O judiciário não é político, ele deve agir dentro das regras do direito, mas às vezes o ato extravasa para a questão política, porque isso já acabou virando uma questão política. E ele tinha que se resguardar, não é? Agora, não acho que os fins se justificam os meios, mas foi a ferramenta que ele encontrou naquela hora, naquele momento, diante da fragilidade, de uma possível fragilidade de toda a operação, de uma possível fragilidade das decisões judiciais. Foi a forma que ele encontrou para dar eficácia a tudo aquele trabalho que havia sido feito. Será que a gente pode encontrar o nome de Sérgio Moro, de repente, a candidato da presidência ainda? Eu acho que ele seria um forte candidato, né? Não sei se ele tem essa intenção, não sei se há alguma conversa a respeito nos bastidores, mas eu acho que ele seria um candidato fortíssimo, né? Principalmente quando o Bolsonaro se candidatou, então, ele era fortíssimo, né? Agora, a coisa é a seguinte, ele está em evidência ainda, não tão evidente quanto estava lá na vara federal, mas está em evidência, está trabalhando, está procurando fazer aquilo que é possível, porque todos os caminhos que ele acaba tomando, sempre há um óbice, né? Um óbice, principalmente na área dos parlamentares, área parlamentar. Então, ele está fazendo aquilo que ele pode, está fazendo o trabalho que ele consegue fazer. Mas eu acho que ele pode ser que seja, sim, candidato. Não afasto essa hipótese, não. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre política, principalmente na nossa região. Nós voltamos já já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é política e eu converso com Ivan Sartori, que é desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sartori, a gente está falando sobre o âmbito nacional, eu gostaria de dar uma regionalizada, apesar de falar um pouquinho sobre o Estado do Rio de Janeiro. Entre o judiciário e o executivo está havendo uma novela, né? Hoje a gente tem o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que era juiz. Como é que o senhor vê esse movimento de pessoas do judiciário migrando para o executivo e a força que eles têm trazido? Olha, eu acho importantíssimo, porque na magistratura os princípios são rígidos. Ali, inclusive, o juiz é meio cidadão, porque não pode participar da política partidária, da atividade política partidária. Então, eu acho que os juízes estão querendo realmente participar dos destinos do seu país. E muitos se retiram da magistratura para fazer isso. Foi o que aconteceu com o Witzel, né? E acho que o Witzel está indo muito bem, porque o Rio de Janeiro é uma terra sem lei. É um estado em que o estado paralelo tomou conta. Não existe mais governo ali, administração. E as medidas têm que ser radicais, infelizmente. Porque se ele não tomar essas medidas radicais, se ele perder, se ele não conseguir retomar as rédeas do Estado e existir como governo, porque não existe o Rio de Janeiro, desde a época do Leonel Brizola, que não deixava a polícia subir os morros por problemas da família dele, né? Até os vários outros que foram por lá, governadores péssimos, não é? Agora nós temos um governador que quer tomar as rédeas do Rio de Janeiro, quer mostrar que o Estado existe, coisa que não tem, porque ali o crime organizado, as milícias, o tráfico, é tudo aquilo, o Rio de Janeiro é isso. E nós não podemos perder um Estado tão importante como esse, um Estado voltado ao turismo, que está perdendo milhões e milhões, bilhões até, por conta dessa ausência de visitabilidade, não é? Trazendo essa realidade aqui para a nossa região, é possível a gente ver algum nome do judiciário, de repente, na próxima corrida eleitoral? Olha, eu fui convidado por alguns partidos para participar, tenho dito isso, né? Convidado por alguns partidos a participar da política local aqui de Santos, né? Eu estou pensando, estou refletindo, estou propenso até a partir por esse caminho político, mas ainda não é não tenho uma resposta definitiva. O único juiz seria eu, mas eu não sei também, não tenho uma resposta definitiva, mas praticamente eu já estou me decidindo que vou enveredar por esse caminho político. Eu quero fazer alguma coisa pelo meu país, eu quero também participar desses destinos e começando pela nossa cidade. Falando aqui da nossa região hoje, qual seria o maior desafio que Santos enfrentaria?
A Santos tem diversas questões que nós temos que resolver ali. Não falo nem de segurança, saúde e educação. Educação de suma importância e ela está um pouco precária ainda. Você verifica que está um pouco precária. Mas eu acho que também nós temos a questão da zeladoria da cidade, nós temos a questão da mobilidade, nós temos a questão de uma integração maior com o porto, uma integração entre os municípios. Isso também é um problema para a nossa saúde, porque os outros municípios não têm equipamento de saúde, coisa que tem aqui em Santos. Então, os prefeitos acham melhor comprar ambulância do que construir equipamento hospitalar. E todos acorrem aqui para cá, para Santos. E eu vejo que nós estamos simplesmente agonizando na área da saúde. Então, isso é uma complicação muito séria. Zeladoria, mobilidade, segurança, educação, armar a guarda metropolitana, lógico que tem que preparar essa guarda metropolitana. Temos que reativar o centro está numa situação deplorável, aquela rodoviária também está horrorosa, aquele mercado municipal, aquela área do mercado municipal. Revitalizar o centro. Revitalizar completamente o centro, aproveitar aquele projeto Alegra Centro, que tem ferramentas ali para revitalizar o centro. Trazer a visitabilidade, agora está na moda falar esse termo, trazer o pessoal de fora, nós temos que levar equipamentos para o centro, etc. Projetos futuros para a gente encerrar? Bom, agora estou cuidando do meu livro. Teve um lançamento do meu livro agora na segunda-feira e trata de doação de órgãos. Né? Responsabilidade civil do Estado no procedimento de doação de órgãos. Então, eu estou cuidando disso agora, já tínhamos um projeto no tribunal a respeito disso, no Doar é Legal, aquele programa Doar é Legal que foi administrado pela minha esposa, e nós estamos nessa sequência. Hoje eu escrevi também uma coluna na tribuna a respeito dessa doação de órgãos, dessa atividade nobilíssima, né? Esse legado que a pessoa pode deixar. E é isso, estamos tocando. E também, vamos ver essa questão da política. Qual que é o nome do livro? É Responsabilidade Civil do Estado no procedimento de transplante. Ok, então. Ivan Sartori, muito obrigada pela sua participação, sucesso nas suas decisões. Muito obrigado, agradeço muito, Roberto, agradeço o pessoal aqui da Bandeirantes, nossos telespectadores, e olha, parabéns pelo programa aqui, viu? Obrigada, ND. Fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.